Gálatas capítulo 6, versículos de 6 a 10. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nossa intenção nessa manhã é buscar, ó Deus, na presença do Senhor, a firmeza necessária para perseverar, ó Pai, em meio às dificuldades, em meio, ó Deus, ao desânimo que muitas vezes vem sobre nós. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a graça de percebermos que a Tua palavra é um grande incentivo para nós continuarmos a obra do Senhor, ó Deus. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Não nos cansemos de fazer o bem. É interessante como às vezes parece que o desânimo é geral. Você liga a televisão, você vê notícias ruins, greve, falta d'água, enchente, problemas de todo lado. Quando nós vamos até a igreja também não fica um pouco diferente. Quando você vê problemas na igreja, com famílias, falta de cooperação no trabalho, pessoas discutindo. Eu creio que somos tentados a dar lugar ao cansaço. E aí vem aquela pergunta: vale a pena continuar? Começar tudo de novo? Parece que foi ontem, né, que teve essa reunião do sínodo dando início para o trabalho, planejamento do ano. Vamos repetir tudo de novo? Muitos desistem no meio do caminho, vão desaparecendo. Mas a palavra que eu quero trazer para nós é: não devemos cansar de fazer o bem. E para não desanimar, é importante, em primeiro lugar, o seguinte: desenvolva os dons que Deus te deu. A ideia de que nós não devemos desanimar, não devemos desistir, nós não devemos desistir do chamado especial de Deus para nós. Nós fomos chamados por Deus e Ele deu a cada um de nós alguns dons específicos. Não se cansar significa colocar em prática aquilo que Deus tem colocado, trabalhado nas nossas vidas, desenvolver isso dia a dia. Eu digo que isso é: seja você mesmo. O que acontece muitas vezes é que nós olhamos para os nossos dons, para a nossa vida, e ao invés de desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração, na minha vida, eu procuro ser cópia do outro. Quando muitas igrejas, no lugar de desenvolver o seu ministério próprio, tenta copiar um modelo de igreja que funciona. Pastores, ao invés de desenvolver aquilo que Deus colocou no coração dele, ele tenta ser cópia de outro pastor. E aí nós vamos esquecendo de que o que nós seremos cobrados não é por aquilo que nós imaginamos ser o melhor ministério, mas é desenvolver o ministério que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Seja ele pequeno, seja ele grande aos olhos dos homens, mas desenvolver aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, não conforme a força do teu vizinho, a força do presbítero, a força do pastor, mas conforme a tua força. Essa ideia, irmãos, é muito importante.
Cada um de nós somos criados por Deus e nós devemos enxergar esse caminho de Deus para nós. Tem uma história de um pregador que começou a ficar deprimido, questionando a si mesmo. Ele dizia: isto é pregação? É assim que deve ser um ministro cristão? O que há com você? Esse ministro, ele começou a olhar para si mesmo e ele chegou à conclusão de que ele nunca tinha pregado um sermão de verdade. Mas qual que era o padrão dele? Com certeza ele estava ambicionando ser alguém que ele conheceu. Ele estava esquecendo do que aquilo que ele estava fazendo era o melhor que Deus tinha colocado na vida dele. O livro Combate Cristão, de Lloyd Jones, diz o seguinte: você está lutando pela verdade, está lutando por Cristo, está lutando pelo reino da luz contra o reino das trevas. Você está aí, você não é o sol, talvez contudo uma pequena vela. E graças a Deus pela luz de uma vela onde não há senão escuridão, trevas e desespero. Não se canse de fazer o bem. Você representa tudo que há de nobre, verdadeiro, belo num mundo de desonra, pecado, trevas. Firme o pé em fazer o bem. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Um exemplo interessante dessa ideia de ser você mesmo, de desenvolver o dom que Deus colocou na sua vida, é um texto de Marcos 12, 41 a 44, que fala a respeito de uma mulher. Jesus estava observando algumas pessoas colocando a sua contribuição e apareceu uma viúva pobre, colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. O que Jesus declarou para seus discípulos? Olha as palavras de Jesus: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Aos olhos humanos, 2 moedas não são nada. Mas diante de Deus, era simplesmente tudo o que ela poderia ofertar. Tudo o que ela poderia ofertar. Aos olhos dos outros, a nossa pregação pode não ser nada. Nosso trabalho da igreja pode não ser reconhecido. A nossa música é desafinada. As nossas visitas desprezíveis. Mas se você colocar-se diante de Deus e pedir para que Ele desenvolva o dom que há em ti, que há na tua vida, seja ele um simples, aos olhos humanos, dom, é o melhor de Deus para você. Então, seja você mesmo, desenvolva o dom que há em ti. Em segundo lugar, procure agradar a Deus e não as pessoas. É interessante que esse texto fala: aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Muito fácil nós começarmos a desenvolver trabalho, desenvolver os nossos dons e esquecemos para quem nós fazemos as coisas. Começamos a trabalhar para ser reconhecido, começamos a trabalhar para ter uma satisfação pessoal no trabalho que nós fazemos e esquecemos de Deus. Procure agradar a Deus. É a única forma de nós não cansarmos de fazer o bem. É quando nós fazemos algo para Deus. Tem uma história que diz que um discípulo procurou seu mestre perguntando e pedindo conselhos sobre qual a melhor maneira de agradar a Deus. E esse mestre disse: vá lá no cemitério e insulte os mortos. Achou estranho, mas obedeceu o seu mestre. E falou lá um monte de coisa para os mortos e voltou. O mestre perguntou: você foi lá, insultou os mortos e eles responderam alguma coisa? Não. Então volte lá e agora elogie os mortos.
Ai, meu Deus. Quem sabe, né? Foi lá, elogiou os mortos e daqui a pouco ele volta. E aí, os mortos falaram alguma coisa? Ele disse, não. Para agradar ao Senhor, faça o mesmo que os mortos. Não responda a elogios, não responda às críticas, mas sempre faça para agradar ao Senhor. Comprometer-se em agradar a Deus. É interessante que qualquer coisa contrária a essa disposição, nós teremos problema. Quando nós nos comportamos para agradar aos homens, e esses homens desprezam o nosso trabalho, nós vamos ficar desanimados, entristecidos. Muitos abandonam o seu trabalho porque foram, de certa forma, perseguidos. Quando nós fazemos as coisas para agradar aos homens, e esses homens ficam felizes e realmente consideram a gente uma pessoa muito especial, nós vamos ficar orgulhosos. E nós vamos agradar a nós mesmos. Portanto, tudo que nós fizermos deve ser para agradar a Deus. Gálatas 1:10 diz, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu não preciso e não devo procurar a aprovação das pessoas. Tem um texto de Efésios 6:6 que fala sobre servos e senhores. E diz, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servos que até no trabalho, que teoricamente quando você é servo, você é empregado, você tem que fazer algo para agradar o seu patrão. Mas até nesse momento que você faz um trabalho que teoricamente é para agradar o seu patrão, aqui diz o texto que você deveria fazer não para homens, mas para o Senhor. Imagine o trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor deve ser feito unicamente para agradar a Deus. A preocupação nossa é servir a Deus. É a única forma de nós não desanimarmos. Porque se ficarmos preocupados com os outros, com o que os outros pensam, nós não vamos agradar a Deus. Nós vamos afastar-nos de agradar a Deus. Como eu disse, ou nós vamos conviver com o sentimento de derrota, porque muitos não vão gostar do nosso trabalho, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Ou nós vamos parar lá no orgulho, porque sempre vai ter alguém para falar para você, você é lindo e maravilhoso, mesmo que ele só queira ganhar a sua amizade com isso. E assim nós vamos fugir do objetivo principal. Em terceiro e último lugar, confie em Deus, conte com Deus. Esse texto, em especial, ele diz, se nós não nos cansarmos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos. Depois ele repete, se não desfalecermos. Ou seja, é uma promessa que tem nesse texto. Se você não se cansar de fazer o bem, se você não se desanimar, ou desanimar, chegará o tempo certo da colheita. Confie nessa promessa de Deus. A derrota é da desistência. A promessa é que se nós seguirmos conforme o chamado de Deus, o dom que Ele colocou nas nossas vidas, e se nós tivermos como objetivo agradá-lo, nós vamos conseguir a vitória. No final do ano nós poderemos ter a certeza de que Deus vai realizar muitas coisas que nós estamos planejando, porque nós seguimos, persistimos, sem desfalecer, sem desanimar, sem desistir. Isaías 40, um dos textos belíssimos, 29 a 31, Deus faz forte ao cansado
Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jovens se cansam e se fatigam, os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não desista. Ser servo de Deus é uma bênção. É a única proposta de vida na qual nós temos a certeza da vitória. É quando nós estamos servindo a Deus. Nós vemos tanta gente, pensamento positivo, né, para buscar alcançar vitórias no trabalho, em profissões. Tudo vazio. Mesmo porque eles estão com a escada na parede errada, né? Quando eles chegarem lá em cima, não vai chegar a lugar nenhum. Mas nós que servimos a Deus, nós não só estamos fazendo o melhor, mas nós temos a certeza de que o Senhor nos dará força para ganhar, para ter a vitória. Sabe o que eu estava pensando? A gente deveria se cansar de fazer o mal. Basta o tempo, diz 1 Pedro 4,3, decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Basta, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, gorgias, bebedices, indetestáveis idolatrias. Canse de fazer o mal, da fofoca, da preguiça, da desconfiança no irmão. Canse de julgar, mas não se canse de fazer o bem. Canse da falta de oração, da maldade, a falta de persistência nos caminhos de Deus. Nós, irmãos, somos a luz do mundo. Quando a gente vê trevas, a gente não deve desanimar. A gente deve lembrar que nós precisamos iluminar as trevas. Seja um farol, seja uma lanterna, seja uma vela, nós devemos cumprir a nossa missão diante de Deus. Descobrir essa missão. Não temer as dificuldades, mas cumprir a missão. Para concluir, tem uma história que eu acho muito bonita. Diz que certo dia um homem foi visitar um farol. E ele chegando lá, ele ficou assustado. Um local sombrio, escuro, úmido. E ele perguntou então para o faroleiro: o senhor não se apavora de ficar aqui, trabalhar e viver neste lugar? Ele disse: não, nós nunca pensamos em nós mesmos. E o rapaz falou: mas como assim nunca pensamos em nós mesmos? Ele diz: todos sabem que este lugar é um lugar extremamente seguro. Contudo, o meu cuidado está em manter sempre a luz deste farol muito bem acesa, para que todo aquele que se encontre perdido, como eu, ache a luz, o caminho para este lugar seguro. Ninguém está preocupado aqui com si mesmo. Nós estamos num lugar seguro. Quem vai assaltar um farol? Quem pode destruir? A minha preocupação é que quando passar uma embarcação ali, eu tenho que iluminar para que eles não fiquem perdidos. Eu acho essa ilustração magnífica para a nossa vida. Você é a luz. Você precisa temer? Você está seguro? Nós temos a salvação, nós temos tudo o que precisamos. Desanimar com o quê? Se nós temos a vida eterna. No lugar de desanimar, devemos iluminar, ser luz, responder ao chamado, agradar a Deus, amar a Deus, lembrar que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Não se canse de fazer o bem. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor,
Nós te louvamos, ó Deus, pela alegria da tua salvação, ó Deus. Nós te louvamos por tantos irmãos que se dispuseram a viajar, ó Deus, a estar saindo das suas casas, com este propósito de, juntos com o sínodo, ó Pai, pensarmos no trabalho do Senhor, ó Deus. Como já foi orado aqui, ó Deus, abençoe todas essas igrejas, abençoe as nossas vidas, nossos presbitérios, os pastores, os presbíteros, os irmãos, e que haja em nós, ó Deus, esse desejo de desenvolver o dom que o Senhor nos deu, ó Deus, sem ser cópia dos outros. Que haja em nós o desejo de agradar ao Senhor, ó Deus. Não permita que sejamos desanimados pelos que os outros falem, mas nem orgulhosos pelos que os outros falam a respeito de nós mesmos. E que, ó Deus, em todo tempo nós tenhamos fé, acreditando que o Senhor está conosco e que podemos ter a certeza da vitória, se não desanimarmos, se não desfalecermos. É isso que nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Que não desanimemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.